brilhando alva luz do dia. Graça e paz a todos, queridos irmãos internautas. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer de vos cumprimentar é vosso irmão em Cristo, Pastor Felipe Mairossi. Mais uma live. Estamos aqui exatamente para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E nós fizemos a primeira live, né? A primeira live exatamente estava focado sobre o ano de 2023, aliás, do ano 2025, né? 2025, e nós comentamos ali e fomos procurando exatamente tentar interagir com os queridos irmãos internautas para ver se podemos exatamente nos conhecer melhor. Como eu dizia, coloca aqui embaixo, né, o seu comentário de onde nos assiste, se consegues nos ouvir perfeitamente também, você poderia exatamente colocar aqui no seu comentário, aqui nos comentários, tudo aquilo que você exatamente acha que devemos melhorar nesta live. Então você que está nos vendo nesse momento, não importa onde você estiver, Deus abençoe poderosamente a tua vida, né? Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando poderosamente. O Espírito Santo de Deus continue trabalhando poderosamente na tua vida. Dizer que hoje vamos partilhar a palavra. Nós estamos aqui apenas para comentar, mas também vamos partilhar a palavra, por mais que a chuva está a cair, né? A chuva está a cair e espero que nada que esteja atrapalhando ouvinte do outro lado, né? Então, sempre que houver alguma coisa que atrapalhar esta live ou os ouvintes não conseguirem me ouvir perfeitamente, é só vocês escrever aqui embaixo a dizer que vocês não estão a conseguir me ouvir perfeitamente. Então a gente vai melhorar a conexão, vai melhorar exatamente o ambiente da live, ok? Nós vamos melhorar exatamente o ambiente da live, ok? Então, você que nos vê neste momento, não importa se nos vê exatamente de fora de Moçambique, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Se você ainda não me segue nessa página, passa a me seguir nesta página, Felipe Mairossi, e se você volta um pouco, você vai perceber que esta live é uma das, essa página é uma das páginas que é muito concentrado em pregar a palavra, em ensinar a verdade. E isso aí, se você olhar um pouco para as nossas mensagens, voltando para atrás, você vai perceber que aqui na nossa página a gente é dedicado a ministrar a palavra, né? O assunto principal é ministrar a palavra, trazer a verdade para o querido ouvinte. Então, neste momento, eu espero que a chuva que está a cair lá fora, o barulho das festas lá fora, não esteja a atrapalhar a meu querido ouvinte que me vê do outro lado, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, ou seja, se você não me segue aqui na página, passa a me seguir, veja aí se você me segue ou não me segue. Se não me segue, passa a me seguir. E também eu quero convidar você a seguir a minha conta, né? Eu tenho uma conta que é de Instagram. Então você pode ir exatamente na minha conta de Instagram com o mesmo nome, Felipe Mairossi, para que você possa me seguir lá, né? E também tenho o meu canal de YouTube que tem por mesmo nome, Felipe Mairossi. Então você pode exatamente se inscrever no meu canal de YouTube, né? Você pode se inscrever no meu canal de YouTube. Deus será com você, Deus abençoará a você de uma forma poderosa, ok? Então vamos agora, senão a chuva vai nos atrapalhar, mas vamos agora partilhar a palavra. Eu quero deixar aqui uma palavra profética para a sua vida. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento na sua vida. Eu quero deixar uma palavra de fé para a tua vida. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento para a tua vida. E essa palavra terá base o livro de Juízes, capítulo de número 6. Né? Juízes, capítulo número 6.
Nós sabemos que o Juízes capítulo número 6 é um texto que trata exatamente sobre o povo de Israel, né? O povo de Israel debaixo da opressão dos medianitas, né? Nós sabemos que o povo medianita invadiu o povo, a nação de Israel, invadiu a terra da nação de Israel, e sempre eles lutavam para trazer grandes prejuízos, né? Grandes prejuízos exatamente no meio do povo de Israel. Eu depois irei ler alguns textos e nós vamos perceber isso, que sempre que Israel plantava, os medianitas destruíam a sua plantação, né? E medianita também, eles também usavam outra estratégia, roubavam os gados do povo de Israel, né? Os medianitas, e a Bíblia fala que eles vinham em quantidade como gafanhotos, né? E por causa disso, Israel temeu muito, o povo de Israel temeu muito, e o povo de Israel começou a cavar exatamente cavernas. O povo de Israel começou a abandonar as suas próprias casas para habitar nas cavernas por causa do povo medianita, né? Então, tem uma coisa muito importante que hoje nós vamos partilhar devido à vida de um jovem chamado Gideão, né? E isso que eu quero partilhar com você neste momento. Por mais que estamos a viver numa época de guerra, uma época de luta, uma época de tribulação, é um novo ano que começa. O novo ano que começa, existem aqueles provérbios que dizem que o que muda não é exatamente o ano que nós entramos, mas sim o que muda é a tua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar as coisas, a tua fé, as suas expectativas. É isso que muda. Então, se você for uma pessoa que exatamente continua a pensar da mesma forma, continua sendo a mesma pessoa, o ano de 2026 vai ser exatamente como o ano de 2025. Ainda não vai ter nenhuma mudança, mas se você mudar na sua mentalidade, né? Se você mudar na sua mente, é isso também que Deus quer, né? A gente tem que renovar a nossa mente. Tem pessoas que têm uma mente travada, tem pessoas que têm uma mente exatamente enferrujada, mas a palavra de Deus nos fala lá no livro de Romanos, capítulo número 12, dizendo: rogo, pois, vós, irmãos, pela compaixão de Deus. O apóstolo Paulo dizia: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Deixa eu ler aqui para não nos atrapalharmos. Romanos capítulo número 12, apóstolo Paulo diz: rogo, pois, vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Nós somente experimentaremos a boa, perfeita vontade de Deus se a gente mudar a nossa mente. Se a gente não muda a nossa mente, as coisas vão permanecer assim, todos os anos as coisas vão permanecer da mesma maneira. Mas Deus não quer que as coisas permaneçam assim na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma maneira de enxergar diferente, que tenhamos uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente de Deus, né? Uma mente de Deus. E esse versículo fala: para que experimenteis qual que seja boa, perfeita vontade de Deus. Mas para isso aconteça, o versículo diz, né? Sede transformados, né? Veja só, versículo de número 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, não se conformar com este mundo. Deixa eu ler com outra versão: não se conformar com este mundo e não andar conforme o curso deste mundo. O crente não pode andar como as pessoas deste mundo andam. O crente deve ser diferente. O crente, nós precisamos, se nós te pegamos, te colocamos aqui como mundano, a gente tem que olhar para as duas pessoas e saber: este aqui é crente, este aqui é mundano. Mas hoje tem muita gente que não se consegue exatamente diferenciar quem é santo, quem não é santo. Hoje, os crentes de hoje, você pegar o crente e lhe colocar aqui, pegar o mundano e lhe colocar aqui, não há nenhuma diferença. Então, isso não vai trazer nenhuma transformação na nossa vida. Isso não vai trazer nenhuma mudança na nossa vida. Então, o versículo diz que nós temos exatamente que não se conformar com este mundo. Veja só o versículo de número 2, com outra versão, diz assim:
não emitem o comportamento e os costumes deste mundo. Exatamente. Não emitem, né, o comportamento e os costumes deste mundo. Não se conformar a isto. É não imitar o mundo. É não imitar os costumes deste mundo. É isso que eu estava a dizer. Que tem crentes hoje que imitam os costumes deste mundo. Tem crentes hoje que andam conforme o curso deste mundo. Que se pegamos esse crente, lhe colocar aqui, pegamos o mundano, colocar aqui, não há nenhuma diferença. Mas a Bíblia recomenda para que exatamente não andemos conforme os costumes deste mundo, não andemos conforme exatamente o curso deste mundo. Nós temos que ser pessoas totalmente diferentes. Não emitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, veja só, o nosso modo de pensar, a nossa maneira de pensar diz muito sobre Deus. Então, não importa que, pastor, eu entrei no novo ano com 2 pés, como muita gente fala, né? Eu entrei no novo ano com 2 pés. Tá bom, entras nesse novo ano com 2 pés. Será que alguma mudança, será que alguma transformação na mente? Será que você mudou a sua maneira de pensar ou você continua naquele ciclo de pensamento medíocre, naquele ciclo de pensamento negativo? Será que você mudou a maneira de pensar ou você continua naquele ciclo de pensamento de coisas malignas, coisas que não edificam? Então esse versículo diz que nós não podemos imitar os costumes deste mundo, nem andar conforme exatamente o curso deste mundo, mas devemos deixar que Deus renove a nossa mente, devemos deixar com que Deus transforme a nossa mente, devemos deixar Deus transforme a nossa mente deve mudar a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com vocês. Então Deus tem uma vontade boa para nós, Deus tem uma vontade perfeita para nós, Deus tem uma vontade exatamente perfeita para nós. Mas para que isso aconteça, tem que haver exatamente mudança da nossa mente. Se não mudarmos a nossa mente, o 2026 vai permanecer o mesmo como 2025. Com os mesmos fracassos, com as mesmas derrotas, com as mesmas batalhas, com as mesmas lutas, com as mesmas debilidades, com as mesmas enfermidades, com os mesmos sonhos, com as mesmas expectativas, com as coisas, vira exatamente um círculo de problema, entende? Porque Deus não quer nos ver assim, Deus quer o nosso melhor. Lá no livro, essa memória não falha, de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Deixa eu encontrar aqui Jeremias 29, versículo de número 10. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus falando: e eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, né? Jeremias 29, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Versículo número 11: porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Percebe? Deus tem um plano consigo, minha querida irmã. Deus tem um plano consigo, meu querido irmão. Deus tem um plano consigo, meu jovem. Deus tem um plano consigo, hein? Deus tem um plano consigo, você que também está nos ver neste momento, né? E a Bíblia, imagina só, o Criador tem um plano com você. É isso que eu falo, que é motivo de glorificarmos a Deus. Por quê? Porque se nós conseguimos chegar este ano de 2025, é por causa exatamente desses planos de Deus que Ele tem para a nossa vida. Se Deus não tivesse plano com você, se Deus não tivesse plano comigo, não poderíamos exatamente chegar neste ano de 2025. Se nós chegarmos até aqui, é porque Deus tem um plano consigo, Deus tem um plano comigo, Deus tem um plano exatamente com a nossa vida. Então devemos sempre agradecer a Deus por esses planos que Ele tem para com as nossas vidas, né? O versículo diz 11: porque eu bem sei os planos que eu tenho de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para que vocês tenham esperança. Então o plano de Deus é esse, para que nós tenhamos esperança, ok? Vamos voltar para o livro de Juízes, apenas era um comentário, né? Vamos voltar para o livro de Juízes que nós queremos partilhar hoje.
né? O livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós iremos ler a partir do versículo 24, né? Como eu estava a comentar, o povo de Israel estava a passar por uma situação caótica, né? Por causa dos medianitas. Os medianitas exatamente arrancavam os seus bens. A Bíblia fala que os medianitas, eles vinham em multidão, vinham como gafanhoto e acabavam assustando o povo de Israel, né? Os medianitas, eles exatamente, por causa da força que eles tinham, assustavam o povo de Israel. O povo de Israel acabava se escondendo exatamente nas cavernas devido exatamente o povo de Israel acabava se escondendo exatamente nas cavernas, né? Nas cavernas. O povo de Israel exatamente se escondia nas cavernas, né? Se escondia nas cavernas por causa dos medianitas. Eles vinham em quantidade, eles vinham como gafanhotos, e eles exatamente vinham para pelejar contra o povo de Israel. Então o povo de Israel estava a passar por uma situação difícil por causa dos medianitas. E hoje nós estamos aqui exatamente para partilhar este momento da palavra do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente no seu coração através desta ministração, né? Através desta ministração, o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente no seu coração, na sua vida, né? O Espírito Santo irá falar profundamente no seu coração, na sua vida, para que você possa perceber que por mais que nós estejamos a passar por um momento de luta, guerra, tribulação, como o povo de Israel estava a enfrentar exatamente nos dias de Juízes, mas Deus é fiel. Eu disse que queria deixar uma palavra de encorajamento, e exatamente eu estava a falar sobre um momento difícil que o povo de Israel estava enfrentando com os medianitas, né? Então a Bíblia fala, por causa de tudo aquilo que os medianitas faziam contra o povo de Israel, o povo de Israel enfraqueceu-se. O povo de Israel ficou debilitado, o povo de Israel enfraqueceu. Se nós lemos Juízes, capítulo número 6, a partir de versículo, Juízes, capítulo número 6, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: por causa de tudo que os medianitas faziam contra o povo de Israel, veja só o que diz o versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o povo de Israel enfraqueceu muito, o povo de Israel empobreceu muito, o povo de Israel passou grandes lutas, porque os medianitas arrancavam seus bens, tiravam exatamente, destruíam os seus campos, eram homens cruéis, né? Você lembra muito bem que até Gideão, ele foi encontrado malhando trigo para esconder dos medianitas. Então Gideão, ele conhecia muito bem que eram os medianitas. Mas o que eu queria partilhar com vocês está no versículo 34. Versículo 34 diz assim a palavra de Deus: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os israelitas se juntaram após ele. Então, veja só, esta palavra que eu quero deixar na tua vida, minha querida irmã, esta palavra que eu quero deixar na tua vida, meu querido irmão. Por mais que o povo de Israel estava nesta batalha, estava sendo humilhado pelos medianitas, estavam exatamente a ser humilhados, a ser roubados seus bens. Eles viam exatamente os seus bens sendo destruídos. O povo de Israel vivia em cavernas, o povo de Israel abandonava as suas casas, abandonava as suas terras através da força dos medianitas, porque eles vinham como gafanhotos da terra, através da quantidade e a força que os medianitas tinham. E Gideão também estava a passar por o mesmo momento de medo, mesmo momento de desespero, o mesmo momento exatamente de desespero. Mas o que me chama a atenção é que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Gideão, Gideão teve coragem, né? Veja só, por mais que a batalha era física, que Israel poderia lutar exatamente com os medianitas, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que só Gideão conseguiu lutar
com os medianitas, depois do Espírito Santo de Deus entrar na vida de Gideão. Então, se o Espírito Santo de Deus não entrasse na vida de Gideão, Gideão não teria essa coragem, porque nós lemos o versículo de número 34, diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a bozina, e os israelitas se juntaram após a ele. Então imagina, depois do Espírito Santo de Deus entrar na vida de Gideão, o homem que era covarde, o homem que era medroso, né, estava malhando trigo para esconder dos medianitas. Gideão estava a passar por mesmas coisas que israelitas estavam a passar naquela época. Mas a partir do momento que o Espírito Santo revestiu a Gideão, Gideão se fortificou no Senhor. Gideão, ele se manteve firme na presença de Deus. Então, esta palavra que eu queria deixar para seu coração nesta noite, nesse primeiro dia de janeiro do ano 2026, que vamos deixar com que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida. Por mais que nós estivemos a passar por situações difíceis, como o povo de Israel estava enfrentando, né, momentos difíceis, momentos de miséria, momentos de pobreza, momentos de luta, de guerra, quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Gideão, Gideão teve coragem de lutar contra os medianitas. Se o Espírito Santo de Deus não entrasse na vida de Gideão, Gideão poderia permanecer sendo aquele homem medroso, porque quando o anjo apareceu para Gideão dizendo: "Ô homem valoroso, Deus é consigo", Gideão estava malhando trigo para esconder dos medianitas, para fugir dos medianitas. Até quando o anjo disse que ele foi escolhido para livrar Israel da mão dos medianitas, ele disse: "Quem sou eu?" Entende? Gideão disse: "Quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou o último filho da minha casa", né? Mas Deus disse: "Não te disse eu serei consigo", entende? Então, desde que o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Gideão, Gideão teve coragem, tocou as buzinas, e os homens israelitas se uniram a ele para lutar contra os medianitas. Então, a primeira coisa que eu queria deixar neste momento, como profecia na sua vida, você precisa receber a graça do poder de Deus. Você precisa receber o Espírito de Deus na tua vida, para que o Espírito Santo de Deus te dê a coragem de você enfrentar as batalhas de 2026, para você conseguir vencer as guerras de 2026, para você conseguir vencer as enfermidades de 2026, para você conseguir vencer as tribulações de 2026, para você conseguir exatamente ficar de pé quando a guerra, a peleja, a luta aparecer na sua vida. Então, Gideão recebeu a presença de Deus, Gideão recebeu o Espírito de Deus na sua vida, e Gideão exatamente foi o homem corajoso, começou a pelejar contra os medianitas. Veja só, Gideão, por mais que Gideão ele foi revestido com o Espírito Santo, é isso que estou a dizer, que as nossas guerras, as nossas pelejas, as nossas batalhas, nós precisamos sim do Espírito de Deus na nossa vida, porque existem coisas, meus irmãos, por mais que essa luta pode ser humana, existe coisa que somente você vencerá se o Espírito de Deus está na tua vida. Lembra do livro de Zacarias? Está escrito lá que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus, lembra? Não é pela força nem violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então é pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá coragem. Por isso nós lemos no livro de Romanos, capítulo número 8, a Bíblia fala que nós não recebemos o espírito de covardia. Eu vou ler isso, né? O Espírito, quando entrou na vida de Gideão, Gideão teve coragem. Ele era medroso, estava malhando trigo para fugir dos medianitas, mas a partir do momento que o Espírito de Deus entrou na vida de Gideão, Gideão se fortificou no Senhor, Gideão se posicionou no Senhor, Gideão teve coragem de unir exatamente os homens para sair a pelejar contra os medianitas. Então, a primeira palavra que eu quero deixar na tua vida é: seja cheio do Espírito Santo de 2026, seja cheio de poder de Deus na tua vida neste ano. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 8, e nós iremos ler a partir de versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita." Veja só, então se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, então esse mesmo Espírito vivificará.
esse Espírito dará vida, esse Espírito exatamente trará coragem, esse Espírito dará vida àquilo que está morto. Deixa eu falar uma palavra profética na tua vida. O Espírito de Deus, ao entrar na tua vida, ele vai trazer à vida tudo aquilo que está morto. Pastor, eu estou doente, pastor, é câncer. Onde tiver células mortas na tua vida, onde estiver câncer, seja na cabeça, no organismo, no corpo, onde estiver câncer, este câncer seja visitado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Esse câncer seja visitado agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque onde habita o Espírito Santo, aí a liberdade. Este versículo diz, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. O Espírito de Deus, ao entrar na nossa vida, ele vivifica, ele traz vida, ele ressuscita. Então eu profetizo que o Espírito de Deus venha a dar vida à tua saúde, a dar vida às suas células, a dar vida exatamente à tua vida espiritual, a dar vida exatamente à tua caminhada neste ano de 2026, a dar vida exatamente o teu corpo. E o versículo ainda continua dizendo, de maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas pelo Espírito mortificais as obras do corpo vivereis. Então percebe que se nós vivemos segundo o Espírito Santo nos vivifica. Até se vivemos no Espírito, as obras da carne, porque medo é obra da carne, covardia é obra da carne. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, ficarão de fora os cães, os medrosos, lembra? Não, medo é obra da carne. E também no livro de João, João disse muito bem que quem tem o Espírito de Deus, esta pessoa, o medo é banido dentro dele. Então, Gideão, ele é figura, outra parte é figura das pessoas que não têm o Espírito de Deus na vida, que quando vem lutas, quando vem guerra, essas pessoas fogem dos seus medianitas. Essas pessoas fogem dos medianitas da vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na vida exatamente de você, você é o homem corajoso, o Espírito Santo te fortifica, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo te edifica, o Espírito Santo exatamente abate todas coisas malignas na nossa vida, ok? Mas eu queria o versículo que diz que nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos o espírito de adoção de filho, Então vamos ler, diz assim a palavra de Deus, vamos começar exatamente a partir do versículo de número 4, 5, diz assim 5, porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas que são guiados segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não há sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Sei que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, Então percebe que o Espírito Santo de Deus, quando está na nossa vida, ele nos vivifica, Ele nos vivifica. Então nós temos que ter essa certeza, temos que ter essa garantia de que quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, automaticamente nós somos abençoados, nós somos fortificados, nós somos exatamente alcançados pela presença de Deus. Então eu quero deixar essa palavra na tua vida, que o Espírito Santo de Deus habite em você, que o Espírito Santo de Deus more dentro de você, que o Espírito Santo de Deus continue manifestando na tua vida. Receba ele, este ano seja um ano diferente, este ano seja ano de transformação, este ano seja exatamente um ano de muita vitória. Deus abençoe a todos que estão sintonizados ao programa nesta noite. Nós exatamente, deixa eu procurar aqui o versículo que diz: nós não recebemos o espírito de covardia. Exatamente. Então, querido internauta, eu estava a dizer exatamente que a Bíblia diz que nós não recebemos
o espírito da covardia, né? Mas nós recebemos o espírito de coragem, né? Nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos o espírito exatamente de coragem. Então, aqui no Romanos capítulo de número 8 que nós vamos a ler, se nós irmos até no versículo de número 15, diz assim, vamos começar no 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo de número 15, porque não recebeste o espírito de covardia para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho pelo qual clama Abba Pai. Percebe? Não recebemos o espírito de covardia, né, para outra vez termos medo. Nós não podemos ter medo, porque não recebemos o espírito de covardia. Então Gideão apenas tinha medo antes de receber o Espírito de Deus na sua vida. Quando ele recebeu o Espírito de Deus na sua vida, Gideão foi um homem corajoso, começou a tocar buzina, começou a chamar o Israel para sair à guerra. Então, quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, ele tira toda a covardia, ele tira todo o medo, ele tira tudo aquilo que não presta. Então, essa palavra que eu quero deixar na tua vida nesta noite, nesse dia 1 de janeiro do ano 2025. Também nós iremos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo número 1. 2 Timóteo, capítulo número 1, para nós vermos exatamente os que recebem o Espírito de Deus. 2 Timóteo, capítulo número 1, nós iremos ler a partir do versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Recebe o versículo número 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então o espírito que nós recebemos da parte de Deus não é um espírito que acabamos carregando medo, não. O Espírito de Deus, quando nós recebemos, ele acaba nos dando força, acaba nos dando forças, nós acabamos ficando pessoas fortes. Foi exatamente o que aconteceu com Gideão, que depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, Gideão começou a ter força, começou a convocar todo Israel. Por mais que nós conhecemos a história que Gideão começou a convocar o povo de Israel para ir à luta, à batalha contra os amalequitas e também contra exatamente os medianitas. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Gideão chamou, quase vieram 22 mil homens, e desses 22 mil homens que apareceram, Deus disse, não dá para dar vitória com 22 mil, são muitos homens. Então, manda todo mundo para casa, né? Fala, quem tiver casamento pode voltar, quem tiver exatamente festa pode voltar, quem tiver medo volte, quem ficou covarde volte. Então a Bíblia fala, meus irmãos, que quando Gideão pregou isso, quase de 22 mil, ou seja, de 32 mil, eram quase 32 mil, então de 32 mil voltaram, quase 22 mil abandonaram a Gideão. Né? 22 mil abandonaram Gideão, então Gideão ficou com 10 mil. Mesmo assim, Deus disse, com 10 mil não dá para dar vitória com 10 mil. Né? Senão vocês vão pensar que a vossa mão, a vossa força é que fez com que você tivesse exatamente esta vitória. Então Deus disse para Gideão, leva todo esse pessoal, vai com eles até no rio, então eles vão exatamente beber água. Então toda aquela pessoa que vai trazer água nas mãos, vai lamber as águas com as mãos, separa esta pessoa. E toda aquela pessoa também que vai beber água com a boca, né, como um cachorro, separa esta pessoa. E a Bíblia fala, somente 300 homens que colocaram água na mão e colocaram na sua boca, foram quase 300 homens. Então quase 9.700 homens também foram mandados embora para casa. Só Gideão ficou apenas com 300 homens. E através daqueles 300 homens, nós sabemos no final da história que Gideão venceu a guerra, venceu a batalha, né, somente com 300 homens. Né? Lembra aquela história da espada do Senhor e do Gideão? A espada do Senhor e de Gideão. Então, até eu tenho um tema que eu criei aqui, uma mensagem, uma pregação, é a espada do Senhor e a espada de Gideão. Então, Deus deu a vitória a Gideão. É isso que eu queria deixar essa mensagem neste momento. Que o Espírito Santo de Deus te fortifique, que o Espírito Santo de Deus te dê a força, o Espírito Santo de Deus te dê graça, o Espírito Santo de Deus te capacite, o Espírito Santo de Deus permaneça na sua vida, que receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus será exatamente a força que você vai precisar nesta caminhada de 2025.
2026. Amém? Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados ao nosso programa. Você que está exatamente nos vendo, ainda não se inscreveu no nosso canal, passa exatamente a se inscrever no nosso canal de YouTube, que tem por nome Felipe Mairos. E você que está nos vendo através do Facebook, né, ainda não nos segue, passa a nos seguir aqui exatamente no Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Chamo alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Já no alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia